Roger, claro que tu faz, como é de praxe, fazer uma análise do jogo, mas nesse jogo, o que pode ser tirado assim para o ano, ou uma coisa que vem do ano passado, a questão de Borré e Valência jogarem juntos. O jogo de hoje serve para alguma argumentação de que sim ou de que não podem jogar juntos, ou todos os conceitos e hipóteses estão no ano passado? Se tu ainda tem a ideia de que esse time de hoje está muito próximo até do que vai começar o Gauchão em menos de uma semana. Então, claro que o resultado ele é importante e tem um peso significante em qualquer jogo, mas para esse momento que a gente está da pré-temporada, né, com 8, 10 dias de trabalho e a escolha, né, por fazer um amistoso muito forte como esse, diferente de outros momentos, desde o primeiro dia a gente trabalhar com bola, né, entendendo que a gente não vai ter o mesmo nível de condicionamento físico dos times do Campeonato Gaúcho, que começa a treinar no início de dezembro. A gente ter na relação com a bola um ganho, né, à medida que a parte física não vai estar 100% na nossa estreia. Né? Claro que a gente tira muitas conclusões, sim, né, e também a mesma proposição de buscar um lugar no time para 2 grandes jogadores, ela foi pensada para esse jogo, imaginando uma sequência da utilização do Borré e do Valência juntos, né? O Borré é um pouco mais lateralizado e na hora de jogar fazendo um segundo atacante de meio corredor com amplitude do lateral, né? Que acabou prejudicado um pouco, né? Porque o Bruno sentiu um pouquinho, né? Era ele que estava empurrando o Borré para dentro. Mas, de qualquer forma, diferente do ano passado, das oportunidades que nós colocamos os 2 à frente, quando nós precisávamos abrir o time, né, em busca de resultado, hoje foi uma formatação diferente, imaginando uma possível sequência. Né? Penso que em alguns momentos funcionou, outros a gente não teve o peso, né, da ideia dos 2 atacantes à frente. Né, isso com certeza faz o treinador refletir, né, no desejo de você conseguir adaptar os 2 jogadores. A gente não pode perder no coletivo que estava muito bem ajustado. Né, então ele serve para essas avaliações iniciais, serve assim como também para a gente apresentar, né, os nossos jovens, né, como aconteceu no segundo tempo. Né, todos eles entraram com bastante naturalidade, em especial ali que eu precisei utilizar o Pablo logo ali com 25 minutos de jogo. Penso que ele nada mais do que repetiu o treino que ele vinha fazendo, cruzou, marcou, fechou linha, trocou passes com personalidade, né, o Vitor, o Iago, né, o Gustavo, né, o Pastor, que já estava com a gente há bastante tempo nessa trajetória. Eu acho que foi importante por isso também. Importante para a gente identificar o nível físico, né, que a gente se encontra. Eu acho que a gente acertou no ponto de vista da forma como a gente estruturou a pré-temporada, né, primando pelos trabalhos de força para resgatar o final do ano como a gente estava, e trabalhando com bola, que nos dá um nível de treinabilidade interessante, né? É claro que mesmo sendo com bola e trabalhando muito com força, tu vê que os atletas perdem um pouco a naturalidade, ou ainda não tem a desenvoltura completa, né? Do coletivo, o que eu posso dizer é que algumas coisas aconteceram e foram importantes para entender, né? Alguns erros coletivos que não aconteceram no passado, talvez pela pouco condicionamento físico acontece, por vezes a gente não protegendo a profundidade com a linha alta, com a bola descoberta, é algo que eu cobro muito e já tinha acontecido no treino, né? Foi motivo de correção, de feedback de treino, bola está descoberta, a gente não está andando para trás. A gente vai sofrer com bola nas costas, algo que a gente não vivenciou, mesmo jogando com linha alta. Né? A nossa pressão ela funcionou no primeiro tempo, 25 minutos a gente conseguiu pressionar, retomar algumas bolas, criar oportunidades, o adversário percebeu, tinha um centroavante muito grande na frente, passou a fazer a bola passar por cima da nossa pressão e disputar a primeira bola e segunda a partir da velocidade dos atacantes na frente.
É algo que sofremos um pouquinho, né? Um zagueiro muito alto, mas é algo que a gente vai precisar também adquirir esse condicionamento, porque Libertadores é isso mesmo, né? Tem muita disputa de bola aérea, né? A gente tá aumentando a estatura da defesa justamente para que a gente, né, consiga fazer esse jogo aéreo também, porque muitos jogos se decidem assim. Algumas correções, né, de bola parada, né, alguns ajustes, né, e algumas questões que nós sofremos. Defensivamente, eu acho que o ajuste que a gente fez deu para equilibrar um pouquinho melhor. E ofensivamente, né, mudei a entrada um pouco dos nossos atacantes na área, que nos deram a oportunidade de ter escanteios de primeiro pau que conseguimos acessar, né, o que a gente precisa evoluir, né? Fizemos poucos gols de bola parada ofensiva, né, o ano passado, né, o campeão que foi o Botafogo fez 25% dos seus gols oriundos dessa variável, e a gente tem que aumentar sim. Né, algumas outras coisas que a gente tinha identificado, um baixo percentual de acerto no primeiro passe pós-recuperação, né? Não foi suficiente os trabalhos que a gente errou muito o primeiro passe pós-recuperação, acelerando o passe para frente no mesmo lado, no mesmo momento que a gente recuperou a bola. Então, muitas observações ali na beira do campo, outras que eu vou ver vendo o vídeo, mas eu penso que foi um grande amistoso, embora a gente não tenha conseguido, né, igualar no placar. Penso que a gente produziu oportunidades importantes, né, como eu disse, tem um peso importante de resultado, mas era muito mais importante uma avaliação mais coletiva e individual do momento que a gente está na temporada, né. Amanhã a gente continua até a pré-temporada, que nós ainda não terminamos. Boa noite, Roger. Tu falaste os primeiros 25 minutos e foi muito parecido com o Inter do ano passado, um time envolvente, com bons toques, isso ficou evidente pra gente, né? Mas tu fala muito do físico, que óbvio, faz 10 dias que voltou. No gauchão, quantos jogos o Inter precisa para estar fisicamente melhor, bem melhor do que está hoje? Não, eu penso que a gente está num bom nível. Eu não consigo saber que momento que a gente estava, porque eu fiz a gestão das trocas no planejamento que a gente fez, né? Deixar ali as primeiras trocas a gente fazer com jogadores com 60 minutos em campo, né? Que aconteceu ali Alain, Valência, Wesley, né, Maia. Então, para que eu conseguisse saber que nível nós estamos, nós tinha que levar eles mais tempo para saber quando é que a perna ia arriar, né? E era justamente o que a gente não queria, né? Então, penso que para a intensidade que a gente acabou o ano e como começou esses períodos de 25 minutos, penso que a gente está acima de uma preparação de pré-temporada convencional, se eu não tivesse priorizado a bola desde o começo, fazer os treinos ser um condicionante da parte física, né? Então, geralmente os preparadores físicos falam em 3 jogos, né? Mas nós vamos estrear com um jogo só, embora um jogo forte. Eu acho que por isso ele é importante e dá para fazer uma avaliação diferente, mas 3 jogos talvez a gente consiga estar num nível, né, de ritmo, importante pelo número de minutos jogados. Porém, pela escassez de tempo de recuperação, a gente também vai ter que lidar com essa questão e a gente pode ter que mexer um pouquinho para frente, outro para trás. Jorge optou por deixar, amanhã faz outro amistoso, né? Para equilibrar a carga dos jogadores, que todo mundo tenha o mesmo nível de disposição à carga aguda do jogo pela primeira vez, e seguir a pré-temporada, dando a folga no sábado, e começamos assim, abrindo a semana no domingo, para a gente começar no meio da semana o gauchão. Roger, boa noite. Boa noite. Você, Roger, aprovaria a contratação de Kaique Rocha, zagueiro? Como assim? Nome que já está em Porto Alegre, fez exames. Tu está sabendo mais do que eu, então. Não tem nada para falar sobre esse nome. Eu vi o Kaique começar jogando no Internacional, né? Vi um zagueiro promissor, né, que foi vendido, teve experiência fora, voltou, teve bons momentos de instabilidade, da juventude, né? E é um zagueiro de imposição de bola aérea, muito rápido, né, de bom passe. E para quem gosta de jogar, para quem está procurando todas essas questões aí que eu acabei de relatar para vocês, tem um bom perfil. É isso que eu posso te dizer.
Roger, boa noite. Aqui. Mantendo um pouco na janela de transferências, né? É a primeira oportunidade que a gente tem de conversar com você sobre o mercado do Inter. O homem foi na veia, né? Puta, foi foda. Vou tentar por outro caminho. Deixa eu beber uma água. O Inter anunciou já o Ronaldo e o Vitinho que conseguiu estrear hoje, né? O que tudo indica, o Kaique e o Carboneiro também já estão aqui. O Inter aguarda o Bernabei. Mas eu quero te perguntar sobre os pontas, né? Afinal, o Inter tem o Wesley, manteve o Wanderson, tem o Prado ainda para voltar da seleção brasileira, está contratando mais 2. Queria te ouvir um pouquinho sobre o que você pensa em relação à montagem do plantel, em especial, né, com um número maior, né, de jogadores de lado de campo sendo contratados nesse momento. Não diria que é o número maior, né? Eu acho que a gente está recolocando e dando opções para posições que, nesse modelo de jogo, eles têm uma grande importância, né? Assim como contratar mais um volante de centro, né, para que a gente tenha um número para conseguir cumprir as demandas das competições que a gente tem ao longo do ano. Né? Eu valorizo muito esse jogador de lado. O Vitinho hoje estreou, na minha opinião, ele foi bem. Tem mais naturalidade pelo lado esquerdo, mas faz muito bem o lado direito também. Na primeira conversa com o Vitinho, né, eu perguntei onde eu podia ajudá-lo, né, ele relatou a experiência do Wesley, né, que é um jogador que também recuperou o protagonismo estando mais perto do gol. Ele é um jogador que começou fazendo muitos gols no início e talvez pela condição, pelo condicionamento de jogar com modelos e treinadores que buscam amplitude dos pontas muito aberto, acabou sendo um jogador de muito mais jogada semifinal, enfrentando muitas vezes o lateral do que o zagueiro. E, por consequência, tendo o seu número de gols diminuído nas temporadas. Né? O que a gente começou a trabalhar a partir de agora, e trabalha com todos os pontas, é que eu chamo de amplitude funcional. Né? Eu não preciso ter amplitude completa para que eu tenha vantagem sobre o marcador com drible. Né? E à medida que eu consigo enfrentar muito mais vezes o zagueiro do que o lateral, eu me coloco numa condição de poder finalizar mais frontalmente para o gol, e um jogador com a característica do Vitinho, que tem finalização, precisa estar. Né? Então, o modelo das contratações que a gente está buscando é essa, né? Com as características e o modelo de negócio que esteja dentro e alinhado com o que o clube passa pelo momento, e a gente está buscando opções ofensivas. Né, ofensivas, né? O futebol, a defesa ela ganha títulos, mas quem decide os jogos é o ataque. Né? Então a gente tem que estar em busca de jogadores com esse perfil, né? Que desejam, né, jovens, que desejam afirmação na carreira, que já tiveram grandes momentos, né, e que possam, ajustado na capacidade que a gente entende como comissão técnica que tem, né, de evoluir esses jogadores que têm muita margem para evolução. Rogério, boa noite. Boa noite. Ainda sobre o Vitinho, né? Essa possibilidade dele atuando pelo lado direito, que não é o lado de preferência, não sei se dá para dizer assim. Faz os dois, né? Não, faz. Pé invertido, sim, né? Ele tem mais facilidade para drible, o pé do lado ele vai fundo, mas ele também tem destreza, inclusive, de conduzir com a esquerda e finalizar de esquerda. Então não dá para dizer que é 100-80. Perfeito. Né? Cresce a possibilidade, pensando em uma situação que o Inter não jogue com 2 atacantes na estreia do Gauchão, dele atuando pela direita? Dá para dizer assim? Sim, claro. Não, sem dúvida. Né? Hoje eu tinha 2 possibilidades, né? Ali nas trocas, né? Porque a gente perdeu o Luca, né? Assim como durante o jogo o Gomes, né? Com uma virose. Né? Ou colocava o Vitinho de 9, mantinha o Wanderson aberto na esquerda, e daí botar o Iago na direita, né? Mas eu não queria, na estreia do Iago, botá-lo numa função aberta. Eu queria, na estreia, colocá-lo como meia, onde ele sentia mais à vontade. Então, eu optei para dar mais tempo do Vitinho e ele poder se adaptar dentro do modelo. À medida que o Wanderson já conhece bastante, eu consegui botar o Wanderson na frente e o Vitinho do lado, ali, justamente do lado que eu estava, né? Ali eu consigo enxergar os seus movimentos, e ele cumpriu a risca, assim, o feedback tático individual que a gente começou a dar, né? Muitas vezes, como eu disse anteriormente, esse jogador que joga em modelos que trabalham com amplitude completa,
Quando a bola sai do lateral e bate no zagueiro do lado contrário dele, ele já está começando a abrir lá para cima da linha, né? E o que eu digo é que eles não, cara, o que eu preciso de ti é o seguinte, né? Tu tem que participar dos dois momentos, atacar e defender, né? Na amplitude completa, tu não está pronto para atacar a área se a gente tiver se desenrolar a bola pelo corredor lateral, tu vai ter dificuldade de atacar a entrada da área, marca de pênalti, né? 3 metros do lateral já é amplitude. E quando aí eu preciso que tu espere um pouquinho, quando a bola saia do zagueiro do lado esquerdo e chega do lado direito, tu apareça ali na janela entre o ponta e o volante, ali aparece na janela, tô aqui, quer me usar? Não quer me usar? Beleza, agora a bola foi no lateral, tu faz a amplitude, porque mesmo que o lateral vá te perseguir, tu vai ter uma margem de campo entre o posicionamento que tu tá e o lateral para fazer um movimento de corpo e conseguir ganhar essa bola de profundidade. Eu falei, é muito difícil para mim que foi lateral, né? Quando o cara aparece na janela do zagueiro, depois ele faz uma diagonal para receber do lateral e ainda tem campo do lado para ele conseguir fazer essa finta. Quando não tem campo, que a linha está te esmagando, para mim é mais confortável. Eu te jogo para fora do campo, né? Então é assim, por isso que eu optei por fazer ele jogar na direita e não o Wanderson, ele de centroavante, que eu queria ver ele na segunda posição, que ele se sente mais à vontade. Roger, eu sei que ainda é muito cedo, é só o primeiro teste, tem muita coisa ainda para acontecer, o pé ainda está muito pesado, a perna ainda está pesando por conta do trabalho que está sendo feito pela pré-temporada. Mas te preocupa a estreia contra um adversário como o Guarani, que fez frente ao Internacional no ano passado no Campeonato Gaúcho, um campo menor, difícil de trabalhar, toda essa amplitude que tu fala? Não, me preocupa porque a estreia de um campeonato, né, que pra gente é muito importante, contra um adversário que você disse que frisou bem que o Internacional teve dificuldade ano passado, né? Eu sei como é jogar lá, eu sei como a atmosfera ela é hostil. Mas é isso que a gente vai enfrentar, né? Eu acho que o que a gente vai enfrentar no estadual, ela é importante, né? É importante pelo fator do título, né? E a gente sabe os motivos porque ela é importante. É importante porque faz a nossa equipe ter que competir muito além de jogar, que vai ser muito importante também no segmento da Libertadores, que a gente vai jogar logo na sequência, né? Então a gente vai trabalhar, né, até a nossa estreia para ganhar o maior nível de condicionamento físico e entender que vai ser um jogo que vai ser muito brigado e jogado quando possível, né, contra uma equipe forte que está fazendo uma pré-temporada desde dezembro, né, que já fez vários amistosos e vai estar no nível de condicionamento físico diferente do nosso, né, e a nossa qualidade vai ter que fazer a diferença junto com a parte física dentro do esforço da gente estar iniciando um campeonato importante. Boa noite, Roger. Gostaria que você falasse sobre a preservação do Fernando hoje, se ele estará em Bagé junto com o grupo para a estreia no Gauchão. A gente está lidando com o Fernando com um pouco de cuidado, né? Porque a gente sabe que é um jogador já de bastante experiência e importância para a gente, para que ele faça uma pré-temporada mais longa. Amanhã, no amistoso, né, contra o São José, ele vai estar trabalhando, né, porque a gente preferiu fazer hoje um trabalho mais de força, assim como ele, assim como o Ronaldo, né, não perder esse dia de força de hoje, né, ao invés de deixar eles no banco para entrar alguns minutos, a gente ganhar na treinabilidade da força, para amanhã eles fazerem parte do amistoso, né. Com relação ao jogo, é muito precoce ainda para a gente saber, né, ainda tem quase uma semana aí, no futebol é muito tempo. Boa noite, Roger. Boa noite. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o desempenho dos garotos nos treinos, né, os que subiram agora definitivamente ao grupo principal, e principalmente sobre o Iago Noal, porque a torcida tem uma expectativa muito alta em cima desse jogador, e as impressões também que você teve hoje em relação a esses jogadores que entraram ali faltando alguns minutos para o final da partida. Obrigada. Então, na semana, nos treinamentos da semana, a gente chegou com o time no G2 ali, a gente tinha 3 jogadores mais experientes recheados por 10 jogadores, por 7 jogadores jovens, né? Na defesa era o Pablo, né? O Vitor, o PK, né? A nossa lateral direita ali, que a gente por vezes
precisou até usar o Bernardo ali, que é um volante improvisado, e bem provável amanhã, como a gente está sem o lateral, ele que vai jogar um amistoso. Né? No meio campo tinha o Bruno, o Fernando e o Ronaldo treinando, com o Luca na frente, né? O Gustavo, o Noal no meio, então eram muito jovens. Né? Isso faz com que eles aumentem do ponto de vista, porque inclusive eles estavam treinando, né, desde o dia 26, e o objetivo deles estarem treinando era justamente eles proporcionarem um nível de exigência física maior para os nossos que estavam voltando das férias, então foi proposital para que eles aumentassem o esforço dos nossos jogadores. E hoje o primeiro a estrear que foi o Pablo, né, e eu já vinha conversando na semana, né, o Vitor começou como lateral esquerdo, né, veio para o Internacional, virou zagueiro, tem estado com a gente como zagueiro, né, eu poderia usar ele numa opção de eu não ter o Bruno como não tive, mas sacramentei com os auxiliares que se o Bruno não pudesse jogar, quem jogaria ia ser o Pablo, né, porque eu estava sentindo na semana, né, que ele estava com muita naturalidade nos treinamentos, né, e eu não ia abrir mão de mesmo sendo a estreia numa mistura internacional, vai lá e se vira, né, dá teus pulos lá dentro, né, e ele para mim eu acho que foi o que entrou ali, jogou mais tempo, ele só repetiu o treino dele. Repetiu o treino, com personalidade, cruzou, marcou, desarmou, disputas aéreas, disputas no chão, né? Eu penso que a gente vi muito, me enxerguei em alguns momentos, né? Os neguinhos de canela fina, né, no campo, né? E o Vitor foi bem, eu acho que o Vitor foi a estreia, né? O zagueiro, né? Não tinha jogado ainda. Né, foi que na entrada eu frisei para ele que ainda estava em campo o zagueiro que gerou dificuldade, o centroavante que gerou dificuldade para nós na bola aérea, né, que por vezes na disputa de bola aérea não dá para tu tentar ganhar só no tempo de um cara maior que tu vai ter que usar a imposição do corpo sobre o marcador, tu vai ter que usar, não é o cotovelo, é o antebraço para tu ganhar espaço no ar e ao mesmo tempo deslocar o adversário e se proteger de uma possível cabeçada quando o adversário quer usar a casquinha para trás. E eu acho que ele foi bem ali, disputou, teve disputas aéreas. O Noal, né, o jogador mais técnico, né, como eu disse para o colega anterior, né, podia ter colocado do lado, mas disse, não vou estrear um menino fora da sua posição, né, eu vou colocar ele no lugar do Alain, né, para que na posição dele ele possa mostrar seu talento, né, tocou algumas vezes na bola, corajoso, tem treinado muito bem, e penso que num nível diferente dos outros, até porque entrou um pouco de menos tempo, né, também fez uma boa estreia, né. Os demais têm mais experiência, Vitinho, esses aí são mais cascudos, né, o Café que jogou nas duas laterais, né, penso que até no lado esquerdo no começo ele estava melhor do que do lado direito. Mas é isso aí, eu acho que é o começo, como eu disse, o resultado ele é relevante para a gente analisar, mas nesse momento é outras coisas que se passam na frente na avaliação. Roger, em que nível o time que começou hoje é o time que vai estrear na semana que vem no Campeonato Gaúcho, e se você conta com algum reforço aí? Não estou nem me referindo aos que não estão no Beira-Rio, mas também aqueles que já estão, né, estão se recuperando de algum tipo de lesão, se você vai ter algum tipo de reforço. Que nível de quê? Físico, técnico, tático? Né? Sim, reforço para contar para escalar já na próxima quarta-feira. Então, a gente está, né, alguns jogadores que vêm chegando, né, está finalizando fechamentos de alguns, né, do Berna, né, esses caras vão chegar quando chegar numa condição muito atrasada. O próprio Ronaldo, a opção da gente não colocá-lo hoje nesse amistoso, como eu disse, junto com o Fernando, dá mais um trabalho de força, porque ele veio atrasado, né, se apresentou um ou 2 dias depois dos demais, né, aqueles que chegarem vão ter uma defasagem, a gente vai lidar com isso, periodizando o momento desses caras, se possível for, né, porque as individualidades elas são diferentes, tem gente que sofre mais no retorno, né, ganha um pouquinho mais de peso no retorno, né, perde mais rápido, alcança mais rápido o condicionamento. Dia a dia a gente vai revendo. Quero poder contar com quantos eu puder à disposição,
né? Os meninos, como eu sempre friso para vocês, os meninos eles são importantes, eles são um ativo do clube, a gente trata com muito cuidado, mas eles não são a nossa solução. Né? A gente sabe disso, né? A gente não quer apressar etapas e as questões vão ser devagar. Mesmo que eu tenha me sentido otimista com alguns jogadores, eu tenho que ter muito cuidado com isso, que é muito importante o desenvolvimento da carreira deles. Roger, aqui, você tocou no assunto do Bernabé, que obviamente era muita expectativa do torcedor. Tu diz que espera o Bernabé, mas a partir do momento que o tempo passa, mais fica difícil também o tempo que ele vai demorar para retornar. Eu queria saber de ti o quanto prejudica, por exemplo, o Bernabé chegar 2 semanas depois de uma pré-temporada já em andamento, porque ele começa do zero, enquanto os outros jogadores já têm 2 semanas. Em tese, ele precisaria de mais 2 semanas, que seriam sem o lateral esquerdo que tu tem. Tu utilizaste hoje o Bryan Aguirre, tem o Pablo. Quanto atrapalha, quanto prejudica essa demora na resolução, que gera também uma ansiedade pela solução do Bernabé? Claro que não é o mesmo de eu ter todos, né, no início da temporada e o nosso grupo fechado, né? Mas ainda hoje eu valorizei o trabalho da nossa direção, na figura do Mazu, quando a gente estava vindo no banco do ônibus para o estádio, justamente porque não é fácil você definir saídas e chegadas, né? E você está com o fechamento de um grupo na estreia de uma competição, né? Naturalmente a gente sabe que é difícil esses movimentos, né? O mercado está muito agitado nessa hora, né? Mas o Berna talvez seja um desses caras, né, que recuperam rápido o condicionamento, né? É jovem, né? Tem um bom metabolismo, né? Não é um cara que tem problema de peso, né? Certamente não ficou completamente parado esse período, vai precisar, obviamente, né? Certamente não vai estar presente na estreia, né? Mas a gente busca as alternativas, né? Como eu falei hoje, o Pablo, para mim, eu fiquei muito satisfeito com o que ele ofereceu. O Café foi muito bem no lado esquerdo ali também, né? Atrapalha o planejamento, mas como treinador eu tenho que saber lidar com isso, porque imagina, você sabe, né, o que o clube está montando essa operação da permanência do Berna desde novembro, né? E da forma como ele atuou, acabou acabando como o melhor lateral esquerdo do campeonato. Naturalmente, o clube que detentor do seu passe também ia fazer um negócio não parecer fácil, né? Para levar vantagem, porque investiu no atleta também, né? Evidentemente que gera questões que eu preciso me adaptar, né? Como eu achar soluções, né? Mas lá atrás, quando inclusive a gente trouxe o Aguirre, né? Uma das questões era que ele fazia as 2 posições, as 2 laterais, e fazia inclusive uma terceira posição de meio, né? Se a gente não pode ter um grupo com 35 jogadores para jogar toda a demanda de 70 jogos no ano, tem que ter jogadores que atuem mais de uma posição para suprir essa ausência nesse momento. E é para isso que ele está aí, né? E aqueles que cheguem, né, que se condicionem o mais rápido possível, né, para que a gente consiga ter todo mundo à disposição. Rogério, tudo bem? Só uma atualização sobre o Bruno Gomes. O que ele sentiu, se tu pode conversar com ele no vestiário, e se ele preocupa para a estreia do Gauchão. Ele teve indisposto, né, hoje no médico pode ser uma virose, né, um início de quadro gripal, mas bem provável uma virose. Não sou médico, mas está um surto aí de virose na cidade. E hoje eles já apresentaram dificuldade de manhã e a gente optou, como hoje a gente treinou cedo, né? A gente optou por tirá-los do treino, estava muito quente, para ir já mandar eles para o hotel, para que eles descansassem, né? E para a gente conseguir definir quem ia poder ir para o jogo ou não, né? Tanto que a gente trouxe mais um jogador, que foi o Marlon, né? O 24º, dentro da expectativa, né? O doutor falou que talvez, como se confirmou, né, o Bruno teria condição de começar o jogo, mas não sabia quanto tempo ele aguentaria. O Bruno acreditava que pudesse aguentar um tempo pelo menos, mas disse que começou a se sentir enjoado no campo, mas o Luca não conseguiu, né? Então eu penso que é um quadro que deve passar aí em 2 dias, né? Vamos ver se o Luca amanhã consegue fazer o amistoso. O Bruno, vamos ver como é que ele vai chegar. Seria importante se a gente conseguisse colocar ele a treinar um pouquinho amanhã, para ele ganhar um pouquinho mais de condicionamento físico, mas tudo vai depender de como eles vão estar.